Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite a você que está em casa e nos acompanha agora pela Rede Século XXI, aqui no programa Vida e Saúde. É sempre uma satisfação poder realizar esse programa e também participar. Você sabe que a nossa vida, ela também necessita de cuidados. E a fé, junto com a vida, ela faz um somatório positivo para que nós possamos viver com a melhor qualidade. E você, às quartas-feiras, tem as segundas-feiras, não? As segundas-feiras tem essa satisfação e esse prazer de receber aí na sua casa sempre um convidado, aqui normalmente com o Frei Rinaldo, que é quem dirige o programa, quem realiza esse programa. E outra coisa, na Revista Brasil Cristão, o Frei Rinaldo, ele sempre escreve um artigo, uma coluna referente a algo relacionado à saúde. Então você que é sócio, você pode também aprender por aí pela Revista Brasil Cristão, que você vê na tela da sua TV, e nesse mês ela traz a notícia da expansão da Rede Século XXI. Pois é, você já sabe, a Rede Século XXI cresceu 5 vezes mais. Hoje ela tem um alcance em 22 capitais brasileiras, cerca de 11 grandes centros e o alcance de 150 milhões de pessoas. Muita gente, não? E para que isso possa continuar, para que essa obra que é de Jesus, para que essa vitória que é dele possa ser permanente, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, nós contamos com a sua fidelidade. Você que é sócio, não deixe para o final do mês a sua contribuição. Hoje nós fechamos as nossas doações em 55%. Estamos bem aquém daquilo que nós precisamos, mas você sabe, você é consciente de que com o pouco que você doa, o milagre acontece. Juntos nós podemos mais, porque aqui essa obra é de Jesus e todos nós somos parte desse grande movimento. E você que não é sócio, você pode se juntar a nós durante o programa também. Se você tem acesso a essa grade de programação, é porque alguém contribui e você também pode contribuir. Você também pode realizar essa parceria, tornando-se um sócio evangelizador, contribuindo. Por isso que ligue agora no nosso call center, os nossos atendentes já estão em prontidão para carinhosamente poder atender o seu telefonema. Ligue nesse telefone que aparece no rodapé da sua TV, 0 operadora 19 3871 9620, e assim você pode se tornar um sócio evangelizador, tá certo? Também por esse telefone você participa hoje do nosso programa. E isso mesmo, você participa ao vivo com perguntas. Sabe por quê? Porque os temas trazidos aqui são temas da nossa vida, da nossa atualidade, do nosso dia a dia. E hoje nós queremos abordar um tema que é comum em muitos brasileiros, em muitos homens e mulheres: as varizes. Você já sofreu de varizes? Você tem alguém, algum conhecido, algum parente, uma família, o vizinho que sofre com varizes, que já fez cirurgia de varizes, que usa aquelas meias? Então, hoje nós vamos abordar esse tema. E quem vem fazer isso para nós é alguém gabaritadíssimo. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e também especialista em angiorradiologia e cirurgia vascular e também endovascular. Nada mais, nada menos do que o doutor Josualdo Eusébio, angiologista, que nós recebemos hoje com grande carinho aqui no nosso Vida e Saúde. E você que está em casa é convidado a estar conosco, participando, ligando, enviando e-mail para que nós possamos interagir junto com esse doutor que vem aqui com gabarito tratar desse tema que atinge a muitos de nós brasileiros. E para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre as questões vasculares e sobre as varizes, eu vou chamar um VT para que você possa ter uma ideia daquilo que nós vamos abordar aqui hoje. É genético, né? Minha mãe, minha irmã não tem variz, então
Foi na primeira gravidez, eu senti uns inchaços. Na segunda, aí piorou. Agora na terceira e quarta, detonou. Esse é o relato da Ana Maria, uma cabeleireira que sofre com um dos problemas que atinge cerca de 30% da população. A cada 10 pessoas com varizes, 7 são mulheres. Incha as pernas, queima muito, lateja. Então depende do tanto de tempo que você ficou de pé. E é ficar parada de pé, ou sentada, né? Mas caminhar já alivia. A caminhada pode ter certeza que dá uma aliviada na dor. Cansa a perna, mas as varizes melhoram. Na fase considerada primária da doença, os sintomas são esses. Já na evolução das varizes, pode causar até úlceras se não tratadas. Pode ter prurido com presença de micro-úlceras, ulcerações, que daí no caso começam a aparecer os eczemas. Pode chegar a ter inflamação no trajeto das veias e isso é a flebite e, por fim, pode aparecer a úlcera mesmo, onde as pessoas acabam, às vezes, tratando por longos períodos aquela ferida que geralmente fica na parte mais distal, perto do tornozelo. Algumas recomendações podem ajudar quem sofre com o problema. Evitar o aumento de peso, no caso, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, não é adequado, justamente por causa da movimentação e dessa impulsão, do fluxo em direção ao coração. Evitar o anticoncepcional quando possível, porque os hormônios, eles têm sim uma influência na parede dos vasos, no caso progesterona, estrógeno, eles têm uma ação na parede dos vasos, pode causar vasodilatação, então facilita. Apesar dos diversos meios para o tratamento das varizes, é preciso ter cautela. Qualquer dor nas pernas ou alteração, é melhor procurar um médico. Nós temos as varizes primárias, que são as hereditárias, e temos os fatores predisponentes que podem levar ao aparecimento de varizes. Desses fatores predisponentes, nós temos o sexo, que é maior, logicamente, no sexo feminino, que chega de 2 a 3 vezes em questão de incidência maior do que na mulher do que no homem. Nós temos a idade avançada, o uso de anticoncepcional, no caso dos hormônios, o sedentarismo, a obesidade, às vezes o excesso de calor, ficar em locais muito quentes, a posição, a postura, muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então, são fatores que são desencadeantes. E nas varizes secundárias, porque essas varizes que eu falei são as primárias. Nas varizes secundárias, o que leva é a trombose venosa profunda e também ao aparecimento de fístulas arteriovenosas, que elas podem ser congênitas ou adquiridas. A trombose, ela vai acabar ocluindo vasos da musculatura, que são vasos profundos, então o sangue ele vai ter que desviar daquele trajeto e ele acaba tendo como uma via alternativa a superfície da pele, por onde passam as veias normais, e com o aumento do volume nessas veias normais você tem também um aumento de pressão, que pode aumentar o calibre e elas se transformarem então nas varizes, que seriam as secundárias. Voltamos depois desse breve VT, fazendo um apanhado sobre aquilo que são as varizes. Mas será que nós conseguimos compreender de fato? Vamos ouvir a palavra do especialista, Dr. Josualdo, que vai nos dizer em miúdos o que são varizes. Boa noite, padre. É um prazer grande falar para vocês e poder esclarecer a quem está em casa. Varizes são umas alterações que acontecem nas veias. As veias normais, elas fazem o papel de levar o sangue de retorno até o coração. Então, o sangue sai do pé ou dos braços, leva até o coração. E quando acomete as varizes, que elas começam a dilatar, ficam veias tortuosas, dilatadas, e com isso aí dificultando o retorno venoso. Então, são aquelas veias que aparecem. Muitas vezes a pessoa já faz o diagnóstico, que vê mostrando aí as veias normais, a perna normal sem varizes, e a outra perna com varizes, com aquelas veias altas, tortuosas, feias esteticamente também, e que causam uma série de desconforto e de problemas. Doutor, é muito comum a gente ver em algumas pessoas vários vasos, não é? A perna cheinha de vasos. Elas podem ser consideradas varizes?
Varizes têm vários graus de acometimento, desde os vasos pequenos até varizes calibrosas, varizes grandes, com aquelas ulcerações, aquelas feridas na perna. Tudo são consideradas varizes que são doenças das veias. Então, são vários tipos. E esses vasos, é importante que se faça o diagnóstico inicial e que comece a tratar isso o mais precocemente possível. Vai melhorar a circulação sanguínea no geral, vai evitar progressão para varizes maiores e também vai evitar que venha a ter aquelas pigmentações na pele, aquelas manchas na pele, e esteticamente também é muito feio esses vasos, né? E de uma forma mais grave, o que é que as varizes elas podem causar como dano à nossa saúde? As varizes vão dificultando o retorno venoso, então vai atrapalhar uma circulação geral, não só na perna, mas no geral no organismo. E essa circulação, essa dificuldade de retorno, vai levando a uma estagnação. O sangue vai ficar muito tempo parado nesse ponto, parado na perna, podendo levar a ulceração, que são feridas na perna, podendo levar a trombose, que é um fator que a gente tem mais medo, que é uma doença que pode ser mais grave, e pigmentações. Muitas pessoas que deixam para tratar varizes na fase muito avançada, notam aquelas veias, aquela pele toda pigmentada, a pele toda escura, que muitas vezes a gente talvez não consegue nem resolver mais isso. Então, é importante tratar para melhorar o retorno venoso, ter uma circulação toda e ter uma saúde boa. Doutor, nós percebemos, né, que boa parte daquelas pessoas que buscam tratamento para as varizes são pessoas de uma média idade para diante, não é? Pessoas já adultas, podemos assim dizer. O que pouco ocorre com pessoas mais jovens, com adolescentes, jovens adultos. O que causa, com o passar do tempo, o aparecimento de varizes nas pessoas? As varizes geralmente acometem a partir da terceira década de vida. Em alguns casos, pode acometer a pessoas mais jovens, geralmente com algum fator familiar ou alguma outra... Isso é comum ou é Não, raro? não é o comum, isso é mais raro. O mais Certo. comum é após a terceira década de vida. E as causas são inúmeras, desde os fatores familiares, os fatores genéticos, hereditários, e outros fatores que são fatores gerais a nível de controle de saúde. Uma falta de atividade física, a pessoa sedentária, a obesidade, são fatores também que contribuem. Pessoas que permanecem muito tempo em pé. A gente costuma falar que varizes é uma doença que é a doença do porteiro, não do carteiro, porque o carteiro ele faz muita atividade, ele anda muito, e o porteiro ele fica muito tempo em pé. Então, assim, pessoas que permanecem longo tempo em pé, aumenta a incidência. Outro fator importante, varizes, principalmente mulheres, são as gravidezes. E o uso de anticoncepcional também, os hormônios também contribuem para as varizes. Tá? Então, O uso do anticoncepcional também ajuda? Ajuda também. Certo. E na gravidez, tem alguns fatores que estimulam o aparecimento de varizes. Um é a compressão do útero sobre as veias do abdômen, o ganho de peso que acontece na gestação e também a alteração hormonal na gravidez. Doutor, no VT que nós acabamos de assistir, nós tivemos um dado, não é, que parece que as varizes são mais comuns em mulheres que nos homens. Acho que a cada 3 mulheres, um homem tem varizes, né? O que leva a isso a acontecer? É a natureza feminina, é o organismo feminino que tem uma tendência ou isso não interfere? Bom, tem mais varizes em mulheres por alguns fatores. O próprio ciclo hormonal feminino já contribui para as varizes, o nível de estrogênio, que é o hormônio feminino, contribui, o uso anticoncepcional e a gravidez. São os principais fatores que nas mulheres, que tem uma maior incidência de varizes nas mulheres do que nos homens. Aí os homens que possuem esse tipo de problema são devido à hereditariedade, podemos assim dizer, e também aos seus hábitos de saúde, ou tem outros fatores que possam ser mais presentes? Bom, nos homens a hereditariedade é muito importante e os hábitos de saúde, a obesidade, o sedentarismo, a permanência por longos períodos em posição de pé, tudo isso aí contribui muito para o aparecimento das varizes. O senhor atende mais homens ou mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres, que é a maior incidência nas mulheres. E outra coisa, as mulheres se cuidam muito mais que os homens. Ah, é? É. Então, hoje, nós estamos vendo a população com mulheres mais idosas e homens morrendo mais novos. Não só porque as varizes, mas na saúde em geral.
Uhum. Então há uma prevenção, há um cuidado muito grande com as mulheres. E o homem cuida menos um pouco da saúde. Então isso no modo geral, né? Não somente com as varizes, com as pernas, mas com toda a saúde. O homem é um pouco mais relapso com esse cuidado. Sim, exatamente. Então, doutor, um dos fatores que o senhor falou aqui é a obesidade. Hoje nós temos na sociedade um grande índice de pessoas obesas, né, dado ao estilo de vida. Isso, num futuro muito próximo, pode afetar na questão de falecimentos de uma sociedade? A obesidade já tem mostrado uma alta incidência de doenças causadas pela obesidade. Câncer é uma doença que tem incidência com a obesidade, o infarto e outras séries de doenças também são doenças que a obesidade propicia, aumenta a incidência. O que está acontecendo hoje? Nós saímos de um período de desnutrição do país, até um período nós estamos hoje de obesidade. Essa obesidade leva a uma série de doenças, sim. Então, tem vários programas hoje incentivando a atividade física e o controle de peso. Inclusive, os planos de saúde hoje, tem vários já trabalhando isso aí para prevenir, para evitar a doença futura. Certo. Doutor, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os sintomas. Muitas vezes a gente tem varizes e não sabe que são varizes. Sentimos algumas coisas e não identificamos. Voltamos daqui a pouquinho. E você que está nos acompanhando agora, envie também a sua pergunta. Não é? Envie o seu questionamento, a sua dúvida, para que nós possamos aqui, juntos com o doutor Josualdo, esclarecer a sua dúvida. Não sai daí, porque nós voltamos em instantes.